Desbugou. Desbugou o Android Studio, então vou voltar então. O que a gente tava fazendo aqui? Tava corrigindo a imagem, tá? Ah, enquanto eu vi que eu esqueci de dar o import do Styles, né? Isso aqui acontece com os, acontece com os melhores. Aqui, ó. Então aqui tá a imagem. Bem quebrada, por quê? Por causa dos dois comportamentos que a gente botou aqui, né? A gente definiu uma altura e desculpa, uma largura e uma altura fixa, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ah, eu vou tirar essa da view aqui que eu tinha botado pra tirar ela aqui. Eu vou... Fiz uma anotação mental aqui de pegar a extensão aqui da auto-indentação. Vamos fazer aqui. Tá, primeiro, como não tem mais aquela view para dar o flex, a gente tem que dar o flex dentro do próprio componente aqui. E era isso. E ele pegou. Como ele deu dentro aqui. Aí aqui sobre o comportamento, ele tá com comportamento stretch. Quem quiser, dá pra dar uma lida naquele site. Aqui, ó. Que é o que tem sobre a imagem, né? Aqui no Resize Mode. Sobre o que é cada uma dessas coisas aqui. Por que, o que cada um faz, né? Só o mais normal mesmo é usar o próprio cover. Exatamente por causa disso. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está dentro da view, né? Essa view aqui. A view a gente tinha definido que ela tinha tamanho 4. E dentro dessa view tem a imagem que a gente está usando. Ela é feito aquele cálculo de flexbox que eu tinha falado antes, né? Quando define flex 1, como só tem um flex, ele usa 100% do espaço disponível para esse componente aqui. O 100% do espaço dele é essa view 4 aqui. Esse comportamento de resize aqui, ele tem a ver com qual comportamento que a imagem vai ter quando for trocada a dimensão do aparelho. Aqui, por exemplo, eu estou usando o cover, ela está um pouquinho cortadinha dos lados, ó. Se eu botar o stretching, ó, ela liberou esse espaço aqui, porque o stretch ele tenta te esticar pelo máximo possível, né? E como tinha feito aquela... A gente fez aquele negócio da margem aqui pro objeto não encostar. Se, por exemplo, não tivesse isso aqui, ó, ele não manteve. Bom, eu botei 90% aqui. Manter aqui. Uh, como ele está usando esse comportamento, como a gente botou esse comportamento de resize aqui, né, que significa que é como a imagem vai se redimensionar, não precisa do height, não precisa de uma altura, porque ele está usando esse comportamento, né? Se eu fosse usar um valor fixo, por exemplo, não sei, de repente a imagem eu ia ocupar todo o fundo da tela, ou então aquelas imagens do header, e o header tem praticamente sempre o mesmo tamanho. Aí talvez não tivesse um comportamento de resize aqui. Aí precisaria de um vídeo, ou do height, né? Que não é o caso. Então, voltando ao que a gente estava fazendo aqui. A gente já tem as imagens, falta o menu de baixo, o menu de cima e esse aqui. O menu de baixo eu não vou fazer agora porque eu vou ter que instalar a biblioteca que faz os ícones. Bom, vou fazer isso agora então. Mais fácil. Vamos lá. Pesquisar aqui próprio, dentro mesmo, para poder ver se tem alguma coisa nativa. Muito rápido. Vamos ver aqui. Não achou. Beleza. Vamos ver. Esse aqui foi a mesma coisa que eu tinha falado antes, né? Eu só pesquisei aqui React Native, Icon, e ele vai aparecer muito resultado. O problema disso aqui é que tem muita coisa aqui que tem... Por exemplo, vamos ver se eu acho algum desses aqui. Getting Started aqui, ó.
Ele vai ter que instalar uma biblioteca a mais. É muito complicado esse negócio de ficar instalando, porque isso aqui vai pesando na hora de gerar o aplicativo. E o aplicativo vai ficando cada vez maior por causa disso. Como a gente está usando o Expo ele tem um lance de quando tu vai gerar APK, ele não pega, por exemplo, em algumas linguagens, pega teu código, gera ali a partir do código e roda, né? O Expo ele tem uma ferramenta online que ele analisa o teu código, sabe? Essa é uma das melhores coisas, por causa que eu gosto muito de usar o Expo. Ele analisa o teu código, ele vê o que tu não tá usando e descarta, para poder deixar mais leve. Só que nesse caso aqui, se a gente instalasse, por exemplo, isso aqui e a gente estivesse usando, ele não vai conseguir fazer isso. Então vai ficando cada vez mais pesado e vai pesando cada vez mais. Ah, cadê? Aqui, ó, fonte awesome. Eu sei que essa biblioteca aqui é muito usada, né? Em tudo quanto é linguagem, então dá pra usar isso aqui também. Também tem o Material. Também tem. Ó, eu vou botar esse aqui então, só pra gente poder ver essa parte de instalação aqui, pra quando vocês precisarem instalar alguma coisa, tá? A gente com certeza vai ter que instalar alguma coisa, né? Que vai ser o leitor de código de barra, né? Então quem for fazer, essa parte aqui vai ser bem útil. Padrão, né? Copiar o comando. Como ele tá rodando aqui, tem que dar o Ctrl C pra ele parar. Ah, só bater pro botão direito aqui, ele cola. Aí essa parte é muito importante da gente memorizar. Quando ele for instalar aqui, ele só vai instalar localmente. Quando fizer o commit, o push lá pro repositório e a outra pessoa baixar, vai dar um erro de que isso aqui não existe no computador delas. Normalmente, toda vez que tu der um pull num código dos outros, tu vai fazer um npm install só, sem esse trecho aqui, só npm install, que aí ele vai vir aqui no package, eu nunca me lembro qual dos dois que é. É o package, esse aqui, ó, o .json. Aqui dentro das dependências aqui, ó, ele tá listado tudo que ele usa, e quando tu der só um npm install, ele vai vir nesse arquivo e vai ver o que ele precisa para rodar, para deixar ele rodando. Se fizer só esse npm install, isso aqui, ele não vai criar a dependência aqui. Isso é um problema. Então, normalmente o que se faz é que eu sei que a gente vai usar isso aqui, né? Então, dá o barra barra save aqui, que ele vai criar, ele vai adicionar ele nas dependências aqui. Se tiver, por exemplo, não sabe ainda o que vai usar, tá testando esse material externo aqui, de repente acaba que não vai querer usar, não sei o quê, não usa o save, tá? Só faz uma manutenção mental que tu fez um install e o install tu não fez o save, testa, daí de repente não é o que tu quer, faz só o uninstall aqui pra tirar do teu projeto, pra não dar problema. Mas se tu viu, é realmente isso que eu quero usar, então aqui dá um barra barra save pra poder gerar ele nas dependências. Aí eu vou dar uma. Daqui a pouco eu vou dar uma cortadinha aqui, que é pra ele. Porque vai demorar pra instalar, né? O Android Studio tá puxando muito meu computador.